A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega. Bio, que significa vida, e grafia, escrita. Então, é escrever sobre a vida de alguém. A biografia é um texto escrito em gênero narrativo. Aí aqui eu coloquei só uma observaçãozinha. O que é o gênero narrativo? O gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Para isso é necessário um narrador, a pessoa que conta a história, personagem, está falando de alguém, enredo, o que está acontecendo, tempo, quando, espaço, onde está acontecendo essa história. O narrador pode ser onisciente, ele sabe tudo. Ele pode ser observador ou ele pode ser também só o personagem, ele pode ser o personagem da narrativa, ele pode estar escrevendo sobre ele mesmo, tá? O texto da biografia, ele geralmente é narrado em terceira pessoa, né? Eu estou falando sobre o Walt Disney. Ele nasceu em tal local, em tal data. Ordem cronológica dos fatos. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, tá? Segue essa ordem cronológica como a vida. A vida não segue uma ordem cronológica, né? Uma ordem temporal. Primeiro acontece uma coisa, depois outra, depois outra. A biografia também segue essa ordem cronológica. E conjunto de informações sobre a vida de alguém. Não pode faltar isso na biografia, porque a biografia é para isso, é para falar o que essa pessoa fez, né? Relato de fatos marcantes na vida de alguém. O que essa pessoa produziu? Uso de pronomes pessoais e possessivos. Ele fez isso, ela fez aquilo, possessivo. Sua obra foi marcada por, sei lá, vamos lá, no Walt Disney. Sua obra foi uma obra notadamente inspirada para o universo infantil, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu tô falando, tá escrito lá não, mas tá? Uso de marcadores temporais. Na infância, na adolescência, naquela época, tá? Predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. Por que verbos no pretérito? Porque está falando sobre fatos que já aconteceram, tá? Passado. Ele fez isso, ele realizou, ele escreveu, ele escrevia, ele fazia, tá? E gênero narrativo. Então, como é feita uma biografia? Antes de mais nada, é necessário pesquisar sobre a vida da pessoa sobre a qual vamos fazer a biografia. Não tem como escrever sobre a vida de alguém sem pesquisar, sem saber do que a gente está falando, né? Pesquisar e coletar materiais é essencial para que o texto tenha mais propriedade e seja interessante para o leitor. Além disso, e se for possível, entrevistar a própria pessoa ou membros da família torna ainda mais verossímeis as histórias relatadas no texto, tá? Então, olha só, gente, uma coisa importante aqui que eu ainda tenho a oportunidade de falar isso. Vamos lá. Esses textos aqui que eu mostrei para vocês são textos curtinhos, tá vendo? São textos curtos. Mas a vida dessas pessoas foi muito maior e quem escreveu sobre a vida delas, quem se propôs a isso, provavelmente escreveu muito mais coisa. Tem biografia, tem livros completos que falam sobre a biografia de uma pessoa. Por exemplo, eu já li uma biografia que era um livro completo que fala sobre o Heitor Villa-Lobos. Quem foi Heitor Villa-Lobos? Foi um compositor de música clássica brasileira. Então, era um livro completo, um livro dessa grossura assim. E provavelmente ainda não falava tudo que ele fez, porque o cara foi um gênio. Tem também muitas outras biografias. Tem uma outra biografia que eu li que provavelmente vocês não conhecem, não sei. É um cantor paranaense, ele compõe muita música assim, mais pro lado gaúcho, Teodoro. Ele é vivo até hoje, tá? Então, quem escreveu a biografia dele teve a fonte viva ali para pesquisar com ele. O que você fez? Isso e aquilo. Pesquisou também com familiares. Então,
quando a pessoa está viva, tem mais essa fonte, né, de pesquisa que é a própria pessoa. Agora, quem já faleceu, né, como é o caso do Walt Disney, não tem como ninguém entrevistar ele, mas tem aí a obra dele, uma obra extensa, grandiosa, e aí a pessoa vai pesquisar coisas interessantes para tornar a biografia interessante também para o leitor. Mas o que eu quero falar para vocês é isso, ó. Esses textos são pequenos, mas as biografias em geral são livros completos, tá? Livros que falam sobre a vida das pessoas. Muitas páginas. Então, aqui porque o material tem que ser pequeno, o vídeo também tem que ser pequeno, eu já estou demorando demais, porque tem que carregar a internet de vocês. Então, aqui estão exemplos pequenininhos de biografia, mas as biografias é interessante que vocês saibam isso, tá? São textos grandes. Biografia e autobiografia. Ainda que ambas reúnam as principais características da vida de alguém, a autobiografia é escrita pela própria pessoa, tá? Assim, a pessoa narra fatos sobre a sua vida pessoal. Note que ambas são gêneros literários narrativos. Então, o que é a autobiografia? Eu escrever sobre a minha própria vida, tá? Eu vou escrever sobre a minha vida. Podemos citar um exemplo notório de autobiografia, como o Diário de Anne Frank. Olha só esse livro aqui, que provavelmente vocês vão ler quando vocês estiverem no ensino médio, tá? É um livro, tá? É o que eu estava falando. Livros completos, que são a biografia das pessoas. É uma autobiografia porque foi a própria Anne Frank que escreveu, tá? E a mini biografia? São aqueles exemplos que eu mostrei ali em cima para vocês, ó. Como o próprio nome indica, a mini biografia é um tipo de biografia mais concisa, mais resumida. Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições. Um exemplo de mini biografia são aqueles textos escritos nas partes internas das capas dos livros, os quais falam brevemente da vida do escritor. Aquele exemplo que eu coloquei ali para vocês do Jostein Gaarder, tá? No livro O Mundo de Sofia, dentro da capa tem um pedacinho pequenininho assim, falando sobre a vida dele, tá? São exemplos de mini biografia. Pois é, terminamos. Então é isso, pessoal. Aí aqui tem a atividade, o que vocês vão fazer, tá aí no material de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem comigo, ou com o professor Tiago. E é isso, estamos por aqui, tá? Até a próxima, gente. Tchau.